Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos podem glorificar a Deus essa noite? Queridos, vamos nos colocar de pé mais uma vez. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 9. Quantos acharam? Aleluia. Abre aqui esse microfone aqui. Isso. Glória a Deus. Fica mais à vontade hoje. Leiamos. Quero que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia, sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos dispendiosos. Versículo 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém? Senhor Deus, queremos te louvar, te agradecer pela leitura da tua palavra. Meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite para transmitir, ó Deus, a tua palavra. E assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, podeis tomar assento. Queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem que não agrada a todo mundo. O assunto que eu vou tratar aqui não agrada a todo mundo. Porque o que nós vamos falar aqui, eu vou falar de doutrina. Doutrina. Alguns dizem por aí que é usos e costumes, mas não é, é doutrina. Porque se está na Bíblia, é doutrina. E tem coisa que a gente fala e o povo não gosta. E hoje eu vou falar coisa que o povo não quer ouvir, em muitos lugares aí. E quando tem coisa que eu vou falar aqui, eu não tenho intenção, jamais aqui, de chatear ninguém, não tenho a intenção de envergonhar ninguém, e nem de ser leviano, de falar qualquer coisa errada aqui, e também não quero ser irresponsável naquilo que vou falar aqui nessa noite. Eu sei que essa mensagem aqui, se a pessoa cumprir, ele vai para o céu. E eu quero perguntar aqui, quem quer participar do arrebatamento da igreja aqui? Todos nós. Mas tem textos da palavra de Deus que as pessoas não querem mais falar. Estão preocupados mais com o número de pessoas na igreja, preocupado com dízimos, com ofertas. E eu não tenho essa preocupação com dízimo, com oferta. Eu tenho preocupação. Está falhando esse aqui, me vê se tem outro aí. Acho que é a pilha. Então não tenho essa preocupação. A minha preocupação é que os irmãos, no grande dia do arrebatamento, façam parte dele. Amém, irmãos? E então, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, ela está sofrendo uma pressão muito grande. Os crentes querem viver como o mundo está vivendo.
E a Bíblia diz, o próprio Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz que Obrigado. Quem está em Cristo, nova criatura é quem está em Cristo. Olha só, quem está em Cristo é uma nova criatura. E Paulo aqui, escrevendo essa carta pastoral, porque esta carta é uma carta pastoral, Paulo escrevendo a Timóteo, dando instruções sobre o comportamento da igreja. E quando a gente fala de comportamento, a igreja ela precisa ser confrontada nesses últimos dias, porque o que nós estamos vendo aí são, em muitos lugares aí, são aberrações, não tem nada de crente. Hoje nós estamos vendo aí crentes seminus, andando por aí de qualquer jeito, crente de brinco, crente cheio de tatuagem para todos os lugares, homens usando brincos, parecendo cão chupando mariola, e ninguém está falando nada. E o mundo está entrando dentro da igreja e o povo não está nem aí. Eu vou falar mais uma vez, irmãos, olha, eu não estou preocupado com quantidade. Eu me preocupo com a qualidade. Tem uma coisa que me preocupa dentro da igreja, é quando eu vejo que o Espírito Santo não está operando como antes. Eu fico preocupadíssimo com isso. Porque eu entendo que a igreja, ela precisa ter a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ver Jesus batizar com o Espírito Santo, curar, né, libertar. Teve a irmã que chegou para mim aqui esses dias e falou: pastor, eu preciso, foi a irmã Lenice, está ali, eu estou doente e eu preciso que o senhor ore por mim. Eu falei: vou orar e Jesus vai curar. Depois ela liga para mim: eu vou orar, e ela foi curada, né? Depois ela ligou e falou assim: eu vou orar, vou pedir para o senhor orar para mim ficar rica. Por quê? Cristo está operando no nosso meio. A gente tem que ter zelo. Porque a igreja, irmãos, ela precisa acontecer milagres. E para isso nós precisamos entender o que é servir a Deus. Então vamos olhar aqui. E eu fiz uma pergunta aqui: será que Deus importa com aquilo que nós estamos vestindo, irmãos? Sim ou não? Será que Ele se importa com aquilo que nós estamos vestindo? Será que roupa é importante? E aí? Será que Deus vê só o coração? E aí? Será que Deus só quer o coração? Porque tem muita gente: não, pastor, esse negócio de roupa, isso aí não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, então, se roupa não faz diferença na igreja, então quer dizer que eu vou tomar um banhozinho com a minha tanguinha. Não é não, pastor Elton? Uma tanguinha e tal. Já pensou? Fio dental. E quando tem crente na igreja que ele usa de licenciosidade, porque aquela pessoa que usa disso, ele é contra a pureza da igreja e o pudor. Mas vamos dar uma olhadinha. A vaidade, irmãos, está muito forte dentro da igreja, sim ou não? Sim. Pastor, mas o pregador, a palavra de Deus diz que tudo é vaidade. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, vaidade, eu coloquei aqui, vaidade é o cuidado exagerado da aparência. É o cuidado exagerado de quê? Da aparência. Pelo prazer, escute bem isso aqui, pelo prazer
ou com o objetivo de atrair a admiração ou elogios de terceiros. Então a vaidade tem tomado conta da igreja, tem, irmãos. Então a vaidade, o que é a vaidade? É isso mesmo que eu falei aqui. Então a vaidade é a necessidade pelo prazer e com o objetivo de atrair os olhares de pessoas. Porque tem muita gente se vestindo aí, irmãos, para poder provocar. E não é só mulher, homens também. Hoje nós estamos cheios de homens que são metrosexuais. É aquele camarada que ele faz de tudo. Ele arruma, ele raspa a sobrancelha, ele faz tanta coisa, ele se veste, ele pega aquela roupa bem colada. São os metrosexuais. Roupa bem coladinha, já viu? Tem até uns pregadorzinhos aí que põe assim, quanto mais arrochado, aí chega e receba! E tal, e você olha assim, meus Jesus dos crentes. Teve um dia que num congresso das irmãs lá da UFADEB, tinha um pregador lá que estava com a calça tão arrochada que quando ele tirou o terno, não sei se as irmãs aqui lembram disso, que ele falava, que não sei o que, e virava para o lado das irmãs assim, eu falei, misericórdia, santo Deus. O sangue de Jesus tem poder. E aí, irmãos, a presença de Deus vai desaparecendo da igreja. Eu sei que esse tipo de mensagem não agrada a ninguém. Não agrada. Não agrada a ninguém. A gente é chamado de quadrado. A gente é chamado de quê mesmo? De atrasado. Esses pastores velhos, caducos, quadrados, radical. Chama a gente de tudo. Mas, irmãos, nós estamos zelando pela pureza da igreja. Olha, irmãos, se eu fosse falar de roupa aqui, não ia dar tempo. Porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, se nós formos falar, por exemplo, no Antigo Testamento existiam roupas específicas, roupas sagradas, roupas para adoração, roupas para o sacrifício, todo tipo de roupa. E o que eu estou falando aqui, irmãos, são coisas que eu pesquiso, eu estudo. Irmãos, eu sou pesquisador da palavra de Deus, eu estudo. O que eu estou falando aqui não é coisa que eu estou falando de boca para fora. Não, além de ler a palavra de Deus, eu sou um pesquisador, eu estudo a palavra de Deus, eu vou buscar o sentido etimológico da palavra, a questão hermenêutica do texto, eu busco para saber, porque quando a gente chega no YouTube, a gente vê tantos camaradas, tantos pastores aí hoje, que querem realmente ensinar as coisas erradas para as pessoas, e as pessoas estão comendo. É que eu falei hoje, tem tanta gente aí no YouTube que ensina de forma errada, e as pessoas da igreja dão mais crédito a essas pessoas do que os próprios pastores de suas igrejas, que estão ali orando, buscando, santificando, buscando para que Deus possa encher os irmãos de poder, de alegria do Espírito, da presença de Deus. Ouve mais essas pessoas do que os seus próprios pastores. Por isso que as pessoas estão aí frias dentro da igreja, depressivas dentro da igreja, confusas dentro da igreja, que não era para ter pessoas depressivas, confusas dentro da igreja. Não. A miscigenação de igrejas, de ensinamento que existe hoje aí, em vários lugares, vai atrapalhando. E eu tenho a preocupação daqueles crentes que vai para uma igreja cantar ali, vai cantar em outra igreja, vai pregar em outra igreja, chega lá, está de um jeito, chega lá, está de outro jeito, aí começa a ficar confuso, aí depois fala, eu estou indeciso, por quê?
Porque vai num lugar, vai no outro lugar e tal. Quando você percebe, a pessoa está confusa. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo do engano. Existem muitas pessoas aí que são professores, são mestres, mas são mestres que estão aí ensinando para destruir a pureza da igreja. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Pedro, não está aí não. Pedro, vamos lá aqui. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz aí, por favor. Preste bem atenção. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 1 e 2. Até o 3 também dá. Vai. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Opa, falsos o quê? Doutores. E o que mais? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Muito bem, está aí. E poucos vão seguir essas pessoas. É poucos, irmãos? Mas o texto está dizendo que muitos vão seguir. E é uma grande verdade. E aqui que ele está dizendo, mas houve também entre vós falsos profetas, como haverá também falsos mestres, os quais introduzirão ensinos destruidores. Mas vamos dar uma olhada aqui. Então, vaidade é o cuidado exagerado da aparência pelo prazer, com o objetivo de atrair admiração ou elogios de terceiro. É a necessidade, irmãos, de vangloriar-se, de ostentar. Você sabe o que é ostentar? A necessidade de se exibir. Eu quero perguntar, irmãos, está acontecendo ou não está o que eu estou falando aqui? Está acontecendo ou não está? Estamos vivendo uma geração de crente. O camarada, ele quer ostentar que tem para um músculo. Teve uma, inclusive, eu nem estava aqui, mas teve um aqui que veio pregar aqui dizendo que tinha 45 de músculo. É isso mesmo? Não teve um pregador que veio aqui, eu tinha 45 e tal de músculo aqui e tal. Se o Valdeci tivesse aqui, ele falou, eu tenho 60. O camarada tem a necessidade de se mostrar, tirar a camisa e tal, e postar lá no Instagram, postar no status e tal. E não é só homem não, mulher, irmãos. É a necessidade, isso a gente só via no mundo. Agora a gente vê isso dentro da igreja. Pega o status de muita gente aí, olha no Facebook, olha no Instagram. Mas tem a necessidade de se expor ali e tal. Tem um dia que a irmã tirou a foto de lingerie, em cima da cama lá, e com as pernas cruzadas, colocou no status. Eu olhei assim, o que essa irmã está querendo? O que essa irmã está querendo? Agora, o pior de tudo é o marido. Porque um marido desse é um pamonha, irmãos, um pamonha. Porque a mulher vê a mulher fazendo isso e não faz nada. É um pamonha. Irmãos, olha, essa igreja ela vai subir no arrebatamento, mas tem que andar segundo a palavra de Deus. Quem pode glorificar a Deus aí? Aí veja bem, então vaidade, roupas indecentes. Roupas indecentes. Isaías 3,16. Olha só. Isaías 3,16. Deus falava das filhas de Sião, né? Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam
e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como os que vão dançando, e cascavelando com os pés. Olha só, as filhas de Sião aqui eram mulheres daquela época. E eram mulheres que atraíam homens. E vocês viram aqui a forma que essas mulheres andavam? Elas se exaltavam. Eu pergunto, hoje tem mulher que se exalta por aí, sim ou não? Pelo belo corpo, sim ou não? Tem. Que andam com o pescoço erguido. Tem mulher que anda assim? Tem ou não tem? Tem. Crente, crente. E o que mais que fala aqui, ó? Pescoço erguido, lançando olhares impudentes. Olhares impudentes. Anda com o pescoço erguido e dá aquela olhada assim. Oi, vem. Dentro da igreja. E quando ando, caminho afetadamente, fazendo um tilitar com seus pés. Aí não dá para mim fazer aqui, né? Mas é andar rebolando. Não vou andar rebolando aqui, né? Pessoas. Veja bem, então, a igreja está sofrendo uma pressão muito grande. Crentes que querem, irmãos, a todo modo, mudar o comportamento santo da igreja, mas não vai conseguir. Eu vou falar de novo, não vai conseguir. Porque Jesus, Ele é o dono dessa igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É igual eu falo para as pessoas o seguinte, olha, irmãos, enquanto tem 10% que quer que libera tudo, que deixa tudo, tem 90% que quer a igreja pura. Tem muita gente que vem de longe e fala, olha, eu vim para essa igreja porque eu vi que aqui é diferente, o povo é santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso ministério, irmãos, é um ministério conservador. É um ministério conservador. Pastor Sival tem conservado esse ministério. Tem sofrido pressão. É pressão de todo lado. Pressão de um lado, pressão do outro. Mas o que Deus tem feito, Jesus tem salvado, Jesus tem libertado, Jesus tem feito maravilhas, Jesus tem curado. E nós vamos continuar firme na presença de Deus, guardando, aleluia, as nossas vidas, para que aquele dia, quando Jesus voltar, nós estaremos prontos para servir a Deus. Então, olha só, vaidade, roupas indecentes, pessoas que andam em desobediência a sã doutrinas. Em Atos capítulo 2, versículo 42, o que é que diz lá, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Muito bem. Então, na antiguidade, os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos. Hoje nós precisamos de pessoas, precisamos de crente que venha perseverar na doutrina. E eu vou falar mais uma vez, aqui o que eu estou falando hoje aqui, não é usos e costumes. O principal, ele é doutrina. Depois é uso e costume, mas é doutrina. Porque se é doutrina, está na Bíblia. Se é uso e costumes, é outra coisa. É aquilo que a igreja adota para que a igreja fique melhor. Mas o que eu estou pregando aqui hoje é doutrina. Doutrina. Fale comigo, doutrina. É doutrina. E nós vamos ver. Olha só. Outra coisa que acontece, então, tem crente andando na vaidade, tem crente andando com roupas indecentes, tem crente que andam desobedecendo às doutrinas,
Tem crente dando mau exemplo para os mais novos. Aqui é terrível, meu Deus do céu. Porque qual é o padrão? Tito 2:3. Qual é o padrão? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dada a muito vinho, mestra no bem. Olha só, qual é o padrão? Ela tem que fazer o quê? Tem que ensinar as mais novas. Efésios 4:31. Vamos lá? Efésios 4:31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Seja tirado o quê? De entre vós. Seja tirado do meio de quem? De nós. Mau exemplo. Olha, irmãos, uma vez os jovens de outra igreja que estava por aí, era uma bênção, os jovens estavam uma bênção. De repente começou a cair o padrão dos jovens. E tal. E aí o pastor chegou lá e falou, mas o que está acontecendo? Reuniu os jovens, falou, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo? Aí o jovem falou, pastor, o problema é a irmã fulana. Eu falei, mas como assim a irmã fulana? Pastor, ela senta no primeiro banco, e o senhor já viu como é que ela senta lá? E que tipo de roupa que ela está usando? A irmã, ela vestiu umas roupas tão apertadas, mas tão sensual, que começou a chamar a atenção dos jovens. E aí o padrão espiritual caiu. Ela deveria dar o quê? Deveria dar o quê? O exemplo. Mas ela estava sendo o quê? O mau exemplo ali naquela igreja. Irmãos, eu volto a falar de novo. Estou falando mentira ou as coisas não estão? Está assim ou não está? A coisa está feia, irmão. Está feio. E se a gente não acordar, se a gente não agir agora, eu não sei o que vai ser da igreja daqui 10 anos, não, ou até 5 anos. Porque, olha, irmãos, a gente vai falar com as pessoas, vai falar com alguém, elas faltam bater na gente. Eu fui falar com a irmã em outra igreja aí. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, a senhora tem que melhorar nisso aqui, tal. Porque sempre eu chamo, irmão, mas eu chamo no particular ali, ó. Vou ali, converso com a pessoa, chamo no particular. Aí ela, simplesmente, na cara dura, ela olhou para mim e falou, pastor, me desculpe, mas o que é bonito tem que se mostrar. Irmão, mas me deu uma vontade de arrancar o sapato e dar nela. Foi. Para vocês verem, a pessoa está tão cega, mas está tão cega, que ela perdeu a noção de santidade, que ela perdeu a noção do respeito, que ela perdeu a noção de céu, que ela perdeu a noção do que é servir a Deus. E eu vou aqui abrir um parênteses aqui para dizer que no arrebatamento, muita gente vai ficar. Mateus 7. Muita gente vai ficar. E pessoas que estão dentro da igreja, pregando, cantando, expulsando demônio. Como é que é, pastor? Expulsando demônio. Ou não? Vai ter pessoa que expulsa, tem pessoas por aí, irmãos, que acham que é o top das galáxias. Está andando igual o cão, chupando mariola, fazendo a vontade do diabo, e está orando e o demônio está saindo. Mas por quê? Tem alguma coisa errada aí. Pastor, mas o que é isso? O espírito do engano. Abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7.
Preste bem atenção. Irmãos, eu teve um dia que eu estava lendo, eu parei aqui em Mateus capítulo 7. Preste bem atenção, preste bem atenção. Isso é didático. 7, 21 e 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós... Profetizando? Eis que te digo, olha só, profetizando, vamos lá, mas o que mais? Não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Ou expulsando demônio também? O que mais? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Meu Deus. E então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E com quem que Jesus está falando aqui? Com crente. Um glorinha aí. Agora, vamos ver aqui. Deus, será que Deus se importa com aquilo que estamos vestindo? Sim ou não? Então vamos ver se é doutrina ou é uso e costume. Vamos lá. Irmãos, Deus, Ele determinou que um dos parâmetros da vestimenta do crente, e isso foi Deus, seja a decência. Porque a decência, ela é o fruto do Espírito. E o contraponto disso aí é o quê? É as obras da carne. E as obras da carne quais são? Quais são? Porque as obras da carne, vamos lá. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívias. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões e heresias. Muito bem. Então veja bem, o texto que nós lemos, o que está escrito no texto que nós lemos? No texto, da mesma sorte que as mulheres, vamos lá? Pode ler aí. 1 Timóteo 2:9, foi o que nós lemos. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças. Muito bem. Da mesma forma que as mulheres que se ataviem em trajes com decência. Decência, decência. E o que está faltando hoje, irmãos? Decência. A palavra decência no latim significa decentia, que significa qualidade daquilo que é decente, em conformidade com a crença, com aquilo que nós acreditamos que é um padrão divino de Deus para a nossa vida. Se comportar, toda a nossa roupa tem que ter decência. Isso está na Bíblia, Então veja bem, como eu disse que a decência, quando a pessoa não está se ataviando com decência, ela entra a praticar as obras da carne. Que aí vem a prostituição, vem a impureza,
Porque, pastor, mas o que é impureza? Maus pensamentos. Porque se alguém vê uma irmã ou uma pessoa mal vestida, com roupas sensuais, irmão, vou fazer uma pergunta aqui. Por que a gente luta com os usos e costumes da igreja? Porque o mundo luta para fazer toda a humanidade andar sensual. O apelo da mídia é transformar toda a nação em uma orgia total. Vê esses reality show aí que tem por aí, da Record, da Globo. Ali só tem promiscuidade. E o crente está ali, eita, o que vai acontecer com ela? Quem vai ganhar 1 milhão? Quem que vai ganhar não sei o quê? E tá os camaradas agarrando lá. E o crente está lá dando glória a Deus na frente da televisão. Irmão, Jesus vai te pegar. Porque eu quero dizer uma coisa, irmãos. Crente tem que ter decência daquilo que faz, que veste, porque ele tem que subir no arrebatamento. E nós temos que acordar. Por isso que a gente tem culto, que o culto está pesado, a gente vem, ora, jejua, passa até de dificuldade, os rins doendo, porque a gente começa a jejuar, começa a pagar o preço, para Deus derramar poder, mas muitos crentes chegam na igreja, cheios de coisas lá do mundo, anda de qualquer jeito aí na rua, depois tem a roupa para vir para a igreja, e tem a roupa para andar no mundo, mas irmãos, do mesmo jeito, que anda aqui na igreja, tem que andar lá no mundo, se é luz aqui, tem que ser luz lá fora, se é luz aqui na igreja, tem que ser luz lá, se é sal aqui na igreja, tem que ser sal lá fora também. Então a impureza são maus pensamentos, é a imoralidade sexual. Aí a terceira coisa que nós temos aqui nas obras da carne, qual é? Lascívia. Agora veja bem, Paulo escreveu aos Gálatas e fala de umas coisas mais evidentes das obras da carne, que faz oposição ao Espírito Santo de Deus. E entre elas, irmãos, está a lascívia. E veja que esse pecado, ele é mencionado depois da prostituição e da impureza. Vamos seguir. Vamos entender aqui o que é lascívia? Podemos entrar? Eu estou falando de doutrina. Lascívia. Vamos ver o que é lascívia. Vamos entender. Na língua grega, no Novo Testamento, como foi escrito, o termo para lascívia é auségia, que segundo a famosa concordância Strong, significa luxúria desenfreada. Eu disse o quê? Lascívia significa o quê? Luxúria desenfreada. Irmãos, pode buscar aí nos smartphones dos irmãos aí. Coloca aí luxúria desenfreada. Você vai encontrar mulheres no colo. Você vai encontrar mulheres cheias de pintura. Vocês vão encontrar prostituição. Vocês vão encontrar um bocado de coisa. Luxúria. Vocês vão encontrar Jezabel. E são batons vermelhíssimos. Pode procurar aí, se não está dentro.
esmalte preto, esmalte vermelho. Quer aceitar, aceite. Se não quiser, esta é a grande verdade. Não estou falando de usos e costumes, estou falando de doutrina. Não estou falando nem de inferências de texto aqui, não estou falando de inferência. É inferência? Estou falando de inferência? Não estou falando de inferência. O máximo que estou falando aqui são de sinônimos, palavras que são sinônimos. E o que eu estou falando aqui são de sentido etimológico das palavras. Lascívia, no original, significa luxúria desenfreada, excesso. Vou falar de novo, excesso. Porque em muitos lugares aí, irmão, não libera. Porque o povo é desenfreado. Se liberar uma coisa, o excesso entra na igreja. Irmão, se eu chegar e falar assim, irmãos, a partir de hoje está liberado. Eu já falei aqui, teve um dia aqui, teve uma irmã, não aqui, de outra igreja por aí. Eu cheguei perto dela, eu pensei que ela tinha levado 2 murros nos olhos. Eu olhei assim, será que ela apanhou? Será que o marido bateu nela? Estava tudo preto aqui, ó. Aí, que eu olhei, era uma pintura preta que ela tinha colocado assim nos olhos. As unhas vermelhas. Olha, irmãos, eu não estou aqui para criticar ninguém, não, tá? Só que quando você olha a palavra luxúria desenfreada, você só vai encontrar isso. E o crente tem que ser moderado. Eu vou falar de novo, o crente tem que ser moderado. Tem que ter equilíbrio. Quem está entendendo aqui? Equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. O crente, ele tem que tomar cuidado, irmãos. Olha, ele tem que ter equilíbrio nessas coisas. Quero que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia, sobriedade, com modéstia, sendo modesto. Agora o povo exagera demais. Então ele está dizendo aqui, olha, então a lascívia, explicando aqui o que é lascívia. Então é luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, desaforo, insolência. São as definições que nós encontramos nesta palavra lascívia. Quer que eu repita? Posso repetir? Então o que significa lascívia? Vou repetir de novo. Luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade. Licenciosidade, irmãos, significa qualidade do que se opõe à decência, a pudor. Porque tem muitas pessoas que se opõem na igreja, igual essa irmã mesmo. Fala, não, pastor, que conversa é essa? O que é bonito tem que se mostrar. Ela estava se opondo àquilo que é certo, àquilo que é decente, ao que é o pudor. Porque nós temos que nos vestir com pudor. Pudor. E é um fiscalizando o outro. Eu olho, em casa mesmo, eu e minha esposa, nós temos isso. E aí, como é que está? Beleza? Não, está bonito. E você? E como é que eu estou? Está bem. Mesmo que às vezes ela vai lá e escolhe uma roupa e tal. O que você acha dessa aqui? Aí está lindo, está boa demais. Aí quando eu falo que está boa, ela vai lá para dentro do quarto. Aí volta com outra roupa. Falei, por que você perguntou? Mulher assim, né? Ela pergunta só para perguntar. Mas no final, ela não usa a roupa que você escolhe. É terrível, mulher é uma benção. Né? Oi? Mulher se veste para outras mulheres, é verdade. Então está aqui, lascívia. Então significa isso aí. Agora veja bem, o comentário
Bacon, discorre sobre o texto de Gálatas, capítulo 5, 19. Irmãos, o horário acabou. Posso continuar aqui mais um pouquinho? Pode ou não? Ou posso parar aqui? Então, dá para continuar aqui, esse lado aqui, concorda? Vou continuar aqui um pouquinho? Amém aqui, os obreiros? Então vamos continuar mais um pouquinho aqui, para a gente terminar. Vamos lá. Então veja bem, o comentário bíblico, Bacon, né? Bacon, discorre sobre o texto de Gálatas 5,19. Olha o que diz. E aqui ele traz mais luz a respeito desse assunto que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: trata-se de conduta temerária, escárnio desavergonhado dos padrões de decência pública ou até respeito próprio, sem levar em conta o direito dos outros. Irmãos, isso aqui é terrível. Então, é uma conduta temerária, é uma conduta com falta de respeito com a própria pessoa. Tem pessoas que usam roupa tão curta, mas tão curta, tão curta. Isso eu falo da parte de cima, na parte de baixo, que mostra até a lingerie. E às vezes quando vai conversar com a pessoa assim, ela abaixa assim, e a gente tem que dar uma de cego. O que está acontecendo? Irmãos, eu espero que a partir de hoje, eu vou falar de novo, eu espero que a partir de hoje, algo possa mudar aqui nessa igreja, e possa mudar também na vida dos internautas que estão nos assistindo. Quem pode adorar a Deus aqui, irmãos? E nós observamos, irmãos, que muitas pessoas querem viver segundo os seus próprios corações. Querem viver segundo os seus próprios pensamentos. E aí destroem o que é bom na igreja. Porque, olha, irmãos, uma coisa que eu quero dizer aqui. A palavra de Deus diz que o crente deve crescer na graça e no conhecimento. Hoje está difícil, porque as pessoas, em vez de crescer na graça, caindo em desgraça. São pessoas que pregavam, era uma bênção para poder pregar. Hoje você olha assim, está desfigurado. Pregador aí que pregava, agora não, está postando lá no Instagram, ele lá na praia, com a tangona dele lá, tanguinha assim, aquela tanguinha lá. Eu falo, meu Deus, quem era e o que é agora? Vamos ver alguns parâmetros aqui. Lê para mim 1 Timóteo 2, 9 e 10. Só para a gente fixar aí na mente. Vamos lá. Vou continuar falando de doutrina. Porque alguém falou que não, isso aí é uso e costume. Vou continuar falando sobre roupa. Roupa é roupa. Nós estamos falando de roupa, vestimenta. Estamos falando de vestimenta. E é doutrina. Doutrina. É doutrina. Aqui é doutrina. Pastor, mas o senhor está falando de roupa? Roupa é uso e costume. Não. Eu estou falando de doutrina, porque está na Bíblia. Eu quero ver o pregador querer desconstruir isso aqui, que está na Bíblia. Vamos lá. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente. Traje é o quê? Traje é o quê? Não, traje é o quê, gente? Não é o traje a rigor, não. O que é o traje? É roupa. Está na Bíblia? Se está na Bíblia é o quê? Doutrina. Se está na Bíblia é o quê? Doutrina. Então vamos lá. Se atavie com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérola, ou vestuário dispendioso. Versículo 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas.
Existe um fundo histórico deste texto que eu conheço, tá? Eu conheço. Já estudei a fundo esse capítulo. Eu conheço. Eu conheço o fundo histórico. Mas não é isso que eu quero falar, porque se fosse para poder falar do fundo histórico aqui, eu ia falar. Mas o que eu quero tratar aqui é da veste, da roupa, daquilo que se pede no texto. Ele disse o quê? Com decoro, decoroso, né? E o que é isso, pastor? Em que há dignidade. Roupa tem que ter dignidade naquela roupa que a pessoa está vestindo? Sim. Que é honrado, que é digno. Porque tem roupa que não honra o corpo da pessoa. Não honra o corpo da mulher. Não honra. Tem roupa que não honra, faz trazer desonra. 1 Coríntios 6:12, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha só o que Paulo fala aqui. Todas as coisas me são, mas nem toda convém. Pastor, eu posso usar. Claro, você pode, à vontade. O país é livre, você usa o que você quiser. Mas nem tudo convém. Dá para entender, irmãos? Quem dá para entender aí? Então, decoroso. Então, é aquilo que há dignidade, decência, que é honrado, que é digno, que é decente, que é honroso, que tem decoro, conveniente, honesto, que é correto. Irmãos, o que eu estou falando aqui são roupas que sejam honestas. Porque tem roupa que não tem honestidade. Chega uma irmã bem avantajada aqui, bonita de corpo, aí vem com a roupa faltando uns pedaços. O olho do homem vai direto lá para ver. É verdade ou eu estou mentindo, homens? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Porque o homem, ele é assim, irmãos, ele é atraído por aquilo que ele vê. Então, quando ele chega, que ele pode olhar para o rosto, para a face da pessoa. Mas se ela tiver com a roupa indecente, o olho vai lá direto. Aí a gente fala, Jesus tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí tem aquelas irmãs que ainda faz assim. Aí chama atenção a curvatura. E aí causa o escândalo, causa o desejo. E aí a pessoa peca contra Deus porque peca. Porque é o seguinte, irmãos, deixa eu só falar uma grande verdade aqui. Se, por exemplo, você vê algo de uma mulher aparecer, e você que é homem, não olhar, e vir aquele pensamento assim ruim, deve ser boiola. Por isso que a mulher tem que se guardar. Por isso que o homem tem que se guardar. Por isso que a gente tem que ter decência e ordem. Eu falo isso, irmãos, olha, aqui em várias instituições aqui, ó, aqui no Palácio do Planalto, aqui nos ministérios, tem muito lugar lá que você não entra nem sem gravata. Tem que entrar de gravata. Não entram de mini saia, não entra de short. Você sabia disso? Tem lugar que não entra de short, não entra de camiseta. Não entra, tem lugar que não entra de sandália, de dedo. Não entra no quartel. Não entra de sandália, está aí. Aí na igreja, o povo crente pode de qualquer jeito.
Aí fala outra coisa aqui, no texto, para a gente terminar. Tá? Você me dá só mais 10 minutos aí. Sobriedade. Sobriedade, o que é sobriedade? Está falando isso aí no texto? Sobriedade? Hã? Sobriedade. Olha só, sobriedade é o quê? É seriedade, temperança, compostura, prudência, reserva. Dá pelo menos um glória, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, irmãos, eu posso afirmar aqui com toda certeza que todo uso de roupas indecentes é influência da lascívia. A pessoa que usa roupas indecentes, ela está sendo dominada pela carne. Pela carne. Mas eu tenho certeza, irmãos, que esses comportamentos da igreja a gente não vai ver mais aqui e nem em outro lugar. Quer usar as coisas, use com simplicidade, com modéstia. Chega aqui, eu fico olhando, é uma unha de uma cor, uma unha de outra, é preto, é marrom, é roxo, é não sei o quê. Para com isso, irmão. Simplicidade. E eu não vou pedir desculpa aqui para ninguém, porque eu estou pregando a palavra de Deus, com muito amor e tremor, porque isto eu tenho que falar, porque se eu não falar, as pedras vão clamar. E a igreja precisa de decência, precisa de ordem. Posso contar com a igreja, irmãos, no sentido de orar? Porque vocês não sabem nem um pouquinho assim o que eu tenho passado, o que os pastores têm passado. Pressão do povo. E tem pessoas que ficam assim te instigando. Tem pessoas que ficam te provocando. Pastor, pode. Pastor, Irmão, não pode. Anda direitinho. Irmãos, preste bem atenção, lascívia. Se vestir indecentemente não dá certo. Irmãos, olha, eu não engulo certas coisas que estão acontecendo na igreja. Quando eu falo igreja, eu falo em tudo. Eu não engulo. Eu não aceito ver uma irmã santa que vem aqui cantar, adorar o Senhor, viaja e põe aquele biquíni e fica com a tanajura de fora. Usa aquele fio dental, põe lá, e passa todo, e todo mundo olhando e dando aquele, psiu, psiu, psiu. Ei, chama a atenção de todo mundo. Aí depois chega assim, aí chega na igreja, foi uma benção a viagem. Aí vem, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aí Deus olha lá de cima, apartai de mim, maldita, para o fogo eterno. Mas Senhor, mas eu cantei lá na igreja, eu expulsei demônio, participei do ciclo de oração. Sai fora que eu nem te conheço. Tem muito crente enganado, irmãos. Eu aprendi que se sou crente aqui, eu sou crente aonde eu for. Eu já aprendi, olha, irmãos, está aqui minha esposa, nós viajamos várias vezes para o Nordeste aí. Quantas vezes teve uma vez que eu cheguei no posto de gasolina, desci do carro para abastecer, lá foi aonde? Primeiro, aquela vez?
Pernambuco, né? No Pernambuco. Desci com o carro para abastecer, estou lá no... E chamei o frentista foi abastecer meu carro, e de repente ele, ô, pastor Wilson! Eu falei, misericórdia! Da onde você me conhece, meu filho? Não, eu vi o senhor pregando lá na 8/10. Eu falei, misericórdia. Se eu tivesse de qualquer jeito, hein? Não, aí também você apelou, né? Walter falou aqui, se eu tivesse de fio dental, estava enrolado. Que conversa é essa, pô? Oxi. Eu aprendi, irmãos, que eu tenho que ser crente aqui e tenho que ser crente lá. E lá eu tenho que ser mais crente ainda. Porque eu estou ali como luz. E quantas vezes eu já preguei para o povo? O povo chega assim e fala, o senhor é crente, não é? Eu sou. É porque o senhor tem uma cara de crente. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, eu não tenho terno de tomar banho na praia não, viu? Porque alguém pensa, pastor Antônio toma banho de terno? Não. Eu tenho o meu short lá, entendeu? Tenho o meu short, tem aquela camiseta UV, não tem aquela camiseta UV? Que a gente pode usar? Tem a camiseta UV, eu uso lá tranquilamente e vou, tomo meu banho de praia de boa lá e tal, como diz os adolescentes aí, né? E o banho é igual dos outros, tranquilo. Agora, me ver de tanga, nunca. Não vão me ver de jeito nenhum, porque nem quando eu era crente eu gostava desse trem. Agora, como depois de crente, salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, aí é que está. E depois a gente vai pegando umas barriguinhas, algumas coisinhas aí, fica mais feio ainda. Mas quem pode adorar a Deus aqui nesta noite? Deus abençoe a todos. Falo isso com muito amor, porque eu quero o melhor para esta igreja aqui, irmãos. Porque às vezes a pessoa fala, meu pastor nunca falou nada disso. Eu estou falando, está aqui, eu estou pregando. E está registrado aqui. Pois é. E aí, se falar para mim que, pastor não falou nada. Agora, a nossa igreja é uma igreja conservadora. Fala comigo, igreja conservadora. Nossa igreja, irmãos, é uma igreja que a gente pede para o povo não usar brinco, colar. Sim ou não? Sim. Mas a igreja que mais cresce em Brasília é a nossa. Porque o povo, quando chega aqui, tem muita gente que veio e tal, e hoje não usa mais, está tranquilo, está de boa, está servindo a Deus, está glorificando a Deus. Você vê, teve uma aqui que já foi batizada com o Espírito Santo aqui esses dias, Deus a batizou ela com o Espírito Santo. É bênção de Deus, irmão. Vale a pena servir a Deus. Vamos ficar de pé? Falo isso porque eu amo a igreja, amo os irmãos. Se eu estivesse preocupado aqui só com dízimo, com oferta, com dinheiro, eu só queria encher isso aqui de crente. Mas eu não estou preocupado com isso. O que Deus tem me dado me sustenta muito bem. Se eu não recebesse salário dessa igreja, dava para me viver também do mesmo jeito. Não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a qualidade dessa igreja aqui. O que Deus vai fazer, o que Deus tem para fazer na nossa vida. Vou pedir aqui